Pronto, então eu já estou gravando. Boa noite. Eu já estou gravando. Vou iniciar a aula de hoje, que consiste na resolução de exercícios, como eu prometi para vocês. E essa aula vai ser disponibilizada depois, tá? Assim como já foi a outra, se eu não me engano, se não foi, eu vou voltar agora, semana passada. E vocês devem realizar o simulado, né? Tem um tempinho aí para fazer o simulado. Se tiverem dúvida no simulado, na próxima aula vocês trazem essas dúvidas, tá? Para que eu possa responder. E na aula de hoje a gente vai fazer um comentário sobre as questões que eu trouxe para a aula de hoje. Isso aqui a gente já viu na aula passada, né? A gente comentou essas 3 questões aqui. 4, na verdade. Professor, boa noite. Você não está apresentando. Isso, eu lembrei agora. Aqui. Então a gente... Agora tá, né? A gente parou aqui. E aí a gente vai comentar mais algumas questões hoje, aí, acho que cerca de 20 questões. Vai ficar gravado, né, para quando vocês quiserem assistir. Depois eu disponibilizo. E eu queria saber, vocês estão conseguindo assistir os vídeos, estão conseguindo estudar para poder fazer o simulado? Professor, eu consegui assistir 2 aulas e eu vi que são 30 questões. Ah, por isso que eu disse. Separa um tempo para fazer. Algumas você não vai ter noção, não vai ter ideia. Aí você pode pesquisar. Ou você pode tentar eliminar uma ou outra pelo seu conhecimento. Normal. Tá? Mas a ideia do simulado é intensivo mesmo. É que é para vocês aprenderem mesmo, entendeu? Se eu colocar 10 questões, eu não consigo abordar o máximo que eu posso puxar de vocês, entendeu? 30 questões, se você pensar que cada questão você consegue fazer aí em sei lá, 2 minutos, a ideia é essa. É olhar, interpretar ali que você tem 2 minutos para fazer a questão e responder. Eu quero que vocês façam esse curso aqui para quando vocês forem para um concurso, vocês saírem ali com no mínimo 80% de acerto em informática. Né? Então o máximo que eu puder puxar para vocês, eu vou tentar. Né? É por isso que eu digo, reserve uma hora. Em uma hora você faz essas 30 questões. Né? Em uma hora você consegue fazer. Porque é ali onde... Perfeito, Marina. Foi muito bom. É ali onde... Não, é isso mesmo. Você errou agora, mas você tá aqui para aprender, né? Tá aqui para aprender. Se de 30 você fez 21, só com as aulas, tá excelente. Tá excelente. Né? A ideia é que você continue estudando. Tem essas que eu vou trazer agora. A ideia é que você depois tente fazer novamente o simulado. Mesmo que você envie novamente, eu só considero o primeiro envio, né? Considero o primeiro envio. Mas você pode tentar fazer de novo para você, né, ver se você acerta aquela que você errou. E aí o importante é você, em cima daquela que você errou, e você aprender aquela questão, né? A gente vai ter em média 5 assuntos, 5 ou 6 assuntos, na faixa de 20 a 30 questões, vocês vão responder aí em torno de 150 questões no curso. Menos do que isso é muito pouco ainda, entendeu? 150 questões. Fora as questões que a gente vai ver em sala aqui, que é quando a gente vai discutir, né? Então, aqui eu vou ser mais rápido, né? E os assuntos aqui estão, desculpa, variados. Essa questão 5, né, continuando ainda, a gente já iniciou as outras questões, o primeiro conteúdo, né, que é de componentes físicos, essa primeira parte de componentes físicos. A próxima semana a gente já vai para componentes lógicos, que aí envolve softwares e tipos de softwares e sistemas operacionais e tudo mais. Né? Aí eu vou trazer mais questões. Então,
A questão 5 diz assim, talvez tenha questões aqui que tem lá, tá? Não tem problema não. Mas nem todas vão ser as mesmas, vão ter questões aqui que não vão ter lá e vão ter questões lá que não vão estar aqui. Então algumas questões todas essas são questões de concurso, tá, gente? Algumas eu adapto, eu atualizo um pouco elas, resumo às vezes, essa eu não resumi, mas essa eu adaptei inclusive, enfim, mas são questões que de certa forma caíram em concurso público, não são oriundas da minha mente, só as atualizações. Então ela diz assim, que um supervisor de um departamento solicitou a um funcionário que ele fizesse uma lista de itens de hardware e uma lista de itens de software que estavam no poder dele, né? Aí o funcionário tinha em sua posse o quê? Um processador, o Windows gravado num hard disk, ou seja, em um HD, um pendrive, onde tinha gravado um software, que é, no caso, né, o Windows Media Player, que é para você assistir vídeos, né? Áudio, vídeo, uma unidade de DVD-ROM e uma unidade de DVD-ROM. No HD ele tinha instalado também o Word e o Excel. Nessa situação ele vai pedir o quê? Quantos itens aí é hardware e quantos são software, né? Bem básico, então você só vai contar. Vamos lá, hardware, processador 1, hard disk 2, pendrive 3, um DVD-ROM 4. Né? DVD-ROM, aqui está dizendo que é um drive, né? Para leitura de DVD. É pouco usado já hoje em dia, né? Nem muito usado mais nos notebooks, mais nos PCs, mas está aqui na questão, né? Então 4 hardware. E quantos softwares? Aí ele tem aqui o Windows, né? O Windows, o sistema operacional Windows é um software, é um componente lógico, é um sistema operacional que está lá no HD. Tem o Windows Media Player, que está no pendrive, né? Dele. E tem no HD também o Word e o Excel. Então é 4 e 4. Né? Então essa é a resposta: 4 itens de hardware e 4 itens de software. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem, pessoal. Eu não vou todas as questões interagir com vocês para não ficar tão longa a aula, né? Mas algumas eu vou. Essa aí é uma delas. Também foi um pouquinho ajustada. O teclado ABNT, também conhecido como Dvorak, né? Quase o nome de o tenista, né? Djokovic, ele tem um apelidozinho que é quase isso aí. O nome dele reduzido. É Novak, né? Fica Novak, Dvorak. Ele é o mais popular atualmente no Brasil e tem vantagens em relação ao ABNT2, pois ao contrário deste, contém as teclas de caracteres específicos da língua portuguesa, como C cedilha. Eu vou dar aí, ó, eu quero que vocês estejam aí online, tá, gente? Então eu vou verificar quem tá aí online, pelo menos dando a opinião, interessa se errou ou se acertou. Esse é um verdadeiro e falso. Eu vou aqui, ó, 15 segundos para vocês me dizerem a resposta. 15 segundos, vamos lá? Beatriz respondeu, bora Marina, Pedro. Verdadeiro ou falso? Bora pessoal. Marina falso, bora Pedro. Tá aí Pedro? Já respondeu? Falso. Beleza. Resposta falso. Tá? Por quê? O teclado mais popular no Brasil é por que é esse QWERTY? É só você olhar aí para o seu teclado que você vai ver, né? As primeiras teclas lá em cima é a Q, depois ao lado W, E, R, T, Y, né? Então, esse é o mais popular que a gente conhece, né? Que a gente utiliza. A versão da ABNT2 é melhor do que a ABNT, né? O C cedilha ele sempre existiu, então tudo isso aí está errado. E a principal diferença entre o ABNT e o ABNT2 é o Alt GR. Questão 7. Um exemplo de... Essa é fácil, também vou pedir que vocês respondam. Um exemplo de periférico de entrada para ambientes gráficos. Quem pode me responder?
Qual a letra aí? Bora, Pedro. E aí, Pedro? É uma entrada, é um periférico de entrada, né? Então você já elimina algum desses. E é para ambientes gráficos. A resposta é mouse, né, gente? Isso é fácil. Então a entrada é para ambientes gráficos. Então você vai utilizar para quê? Para trabalhar com ícones, apontando alguma coisa. Então é o mouse, né? Se eu tivesse outras opções aí como touchpad, trackball, aí iria ter respostas duplicadas. Mas o drive de CD-ROM, apesar de ser considerado um dispositivo de entrada, tá? Ou posso até mudar isso aqui para... Vou atualizar aqui DVD-ROM. É pelo menos DVD-ROM, porque ninguém usa mais CD, né? Caixa antiga. Então o drive de DVD-ROM, ele, apesar de ser de entrada, né? Só para dizer a vocês, esse ROM aqui quer dizer o quê? Read Only Memory, tá? Read Only Memory. Memória apenas de leitura. São aqueles aqueles DVDs ou CDs que você apenas lê ele, né? Apenas leitura. Então, neste caso aqui, ele não é um periférico para ambientes gráficos, né? Você não usa o drive de DVD para ambientes gráficos, né? No caso, para fazer tipo clicar em ícones, usar como um apontador. É claro que aí é o mouse. Questão 8. Essa também vou deixar para vocês. São componentes ou dispositivos de entrada usados para apontar um comando na tela. Eu falei mais ou menos, né? Então, vou deixar para vocês aqui essa daí. Deixa eu ajeitar ela. Qual é a resposta aí? Fiquem à vontade. Deixa eu olhar aqui vocês. É. Então, entrada para usar, para aprontar na tela. Alguém disse letra? Todo mundo tá faltando Pedrão aí. Bora, Pedrão. Pegadinha, hein? Trackball, gente. Trackball, ele é um dispositivo de entrada semelhante ao mouse, só que você não usa movendo como você usa o mouse, movendo assim com um leitor óptico, né? O trackball tem uma bolinha, como se tivesse, você tem um equipamento, ele é uma bolinha, né? Uma bola em cima, então você só move assim com o dedo para movimentar o apontador, né? A setinha. Tá? Então o trackball é um dispositivo de entrada também para apontar na tela. Touchscreen você não aponta na tela como o sentido da questão, né? Você não aponta. O touchscreen e outra coisa, ele está perguntando aí de entrada. O touchscreen é um de entrada e saída, né? De entrada e saída. E o touchpad, para quem não sabe, é o do notebook. O dispositivo de entrada em forma de pequena superfície sensível ao toque, utilizado para mover o cursor na tela, emitir comandos e selecionar ícones e menus, denomina-se, também vou deixar para vocês responderem.
Marina e Marina. Veja, sensível ao toque. Preste atenção no enunciado das questões, pessoal. Superfície, sensível ao toque. O mouse ele não é sensível ao toque, uma superfície. Ele não tem uma superfície onde você toca e ele é sensível, ele recebe comandos ali, né? É o que eu acabei de falar. É o touchpad, é o do notebook, né? O touchpad é um dispositivo de entrada, você utiliza para enviar comandos para o computador, sensível ao toque e utilizado para você mover o cursor na tela. Selecionar comandos, ícones e menus. Tá? Alguém tem dúvida? Professor, eu tô com dúvida entre touchscreen e Beleza, tranquilo, boa pergunta. Touchscreen é quando você vai em um caixa eletrônico. Aqueles caixas eletrônicos que você não usa o teclado, você fica ali, ó, toque na tela. O que é screen? Screen é tela em inglês. Touch, toque. Então é toque na tela. O dispositivo em touchscreen, ele não é só de entrada. Ele é de entrada, porque você toca na tela e emite, né, comandos do usuário para o computador, mas ao mesmo tempo ele é de saída. Por quê? Porque o mesmo dispositivo, ele também é um monitor que te dá um resultado que foi processado pelos equipamentos, pelos componentes físicos do computador, e o resultado é apresentado para o usuário, ou seja, ele faz o processo também inverso. Então o mesmo dispositivo ele é utilizado tanto para eu dar entrada nos dados, quanto para receber a informação processada pelo computador. Tá? Então o touchscreen é isso aí. O touchpad, não, touchpad é aquele, eu não posso dizer que é um mouse no notebook, estaria errado, né? Mas é o dispositivo que tem no notebook, que é sensível ao toque, existe uma superfície que você é sensível ao toque com o dedo, assim você move o apontador do sistema operacional. Tá? Então é o toque também, assim como o touchscreen, só que são coisas totalmente diferentes. Você conseguiu compreender? Boa pergunta. E vocês? Eu pensava que o do computador é o touchscreen. Aquele do notebook? Isso. Não. Touchscreen screen em inglês é tela. Então é toque na tela. Lembra disso. Tá? Screen em inglês é tela. É o toque na tela. O trackball já é diferente. Ele é... Eu vou abrir aqui no... Ó. Só para vocês. Touchpad. Tá vendo? Imagens aqui. Não, prof, não tá apresentando. Ah, porque... Só tá dos slides. Desculpa, peraí. Vai ficar só num... Eu tenho que parar. Tela inteira. O touchpad é isso aqui. Tá? E o touchball? Calma, vou mostrar. Touchscreen. Aí touchscreen é você usar a tela. Isso é um dispositivo. Não é todo. Esse meu monitor aqui não tem touchscreen. Eu toco, ele não vai fazer nada. Ele é só de saída. Né? Esse aqui, por exemplo, entrada e saída. É o que você usa do celular, é touchscreen. Do celular é sensível ao toque. Né? Hoje todo celular, a tela é sensível ao toque. O trackball, mouse trackball, assim, ó. Tá? Isso é tipo o mouse, ele fica parado. Você não movimenta o apontador movimentando o mouse. Esse camarada aqui é um mouse trackball. Ele tanto você pode usar a bolinha, como você da Logitech, inclusive é a marca que eu mais gosto de mouse. Logitech e Microsoft, mas eu sempre uso Logitech. Tá? E esse tem essa bolinha. Alguns não tem só a bolinha, é o mouse trackball. Geralmente vem os dois hoje, né? Mas antigamente era só o trackball, os mais antigos. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui ainda acho que é um, não sei. Tá?
Então essa bolinha serve para movimentar Isso, o mouse. perfeitamente. Movimentar o apontador, né? Meu Deus, que delícia, tá bom. Certo? Então, esse aqui, opa, dei a resposta ali. Questão 10. O que são softwares de OCR que são utilizados para tratar informações geradas a partir de que periférico? Você já ouviu falar em software de OCR? Ó, tá aqui, já que eu tô com... Essa imagem aqui eu acho que tá bacana, deixa eu ver. Pronto. Isso aqui, ó. Aqui ele digitalizou um documento. E o computador conseguiu transformar, tá? Transformar. Deixa eu ver aqui se abre melhor. Pronto, ele pegou esse documento e ele conseguiu transformar aquele documento ali que ele digitalizou em texto. Tá? Para você editar em textos. Então, existem softwares que faz isso, né? E a questão que está aqui, que a gente está abordando, está perguntando o seguinte: esses softwares são utilizados para tratar informações geradas a partir de que periférico? Acabei de falar para vocês. É o periférico que realiza digitalização. Qual desses periféricos aqui digitaliza um documento? Né? Acho que vocês já sabem, né? BBBB. Muito bem. É o scanner. Tá? Então, softwares de OCR são utilizados para tratar informações geradas a partir do scanner. Tá? Outra questão aqui interessante. Também vou pedir que vocês respondam. Um drive é um conjunto de rotinas que permitem ao sistema operacional acessar um dado periférico. O drive funciona como uma espécie de tradutor entre o dispositivo e o sistema operacional. O que é que ele está dizendo? Que o drive é um... Quando eu digo conjunto de rotinas, eu estou me referindo a software, tá, gente? Ele está, então, dizendo aí, em outras palavras, que o drive é um software que vai permitir o sistema operacional, no nosso caso, acredito no de vocês, no meu também, no caso Windows, no caso eu estou usando o Windows 10, o sistema operacional Windows na versão 10, nesse caso aqui, acessar um certo periférico. Porque assim, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe um software que permite o Windows acessar agora aqui o microfone, a caixinha de som, o teclado, acessar esse periférico. Para que o teclado funcione, para que a minha caixinha de som funcione, o microfone funcione, ele está dizendo que existe um software, um conjunto de rotinas, que se comunica com esse periférico e se comunica com o sistema operacional que vai, de certa forma, ser utilizado pelo usuário, que sou eu, né? E esse conjunto de rotinas aí vai permitir o sistema operacional acessar esses periféricos. E ele está dizendo que esse drive ele funciona como um tradutor, é como se dissesse assim, o sistema operacional ele fala uma língua aí, sei lá, uma língua bem abstrata. E o periférico fala outra língua. Então, nunca que eu conseguiria fazer com que o meu Windows acessasse minha caixinha de som aqui da JBL, o meu microfone, sei lá qual é a marca aqui dele, meu teclado Logitech. Por quê? Porque a linguagem desses hardwares é diferente da linguagem do sistema operacional. Imagina aí que esses periféricos aqui, eles vão funcionar no Windows, no Linux, e basicamente qualquer sistema operacional, né, para PC. Então, o que é que ele está querendo dizer? Poxa, como é que isso vai poder funcionar? A não ser que o Windows estivesse preparado para receber o periférico da marca específica da Microsoft, e o Windows só iria receber aquele, foi projetado, o sistema operacional Windows, para receber o periférico da Microsoft. Que é quase o que acontece com os produtos da Apple.
mais ou menos o que acontece com produtos da Apple. Né? Mas não é assim, então a gente sabe que outras marcas funcionam aqui e tal. Mas por que isso acontece? Porque existe um tradutor, é isso que ele está dizendo, existe um tradutor que vai transformar a comunicação da caixinha de som, do teclado, do microfone, para o Windows entender. Existe um outro tradutor que é para o Linux e assim por diante. É isso que ele está dizendo. Agora ele está dando o nome desse tradutor de driver. Aí ele está perguntando, verdadeiro ou falso? Marina, todo mundo acha que é verdadeiro. Todo mundo cai na pegadinha. Falso. Preste atenção, gente. Driver. Ah, professor, eu estava confusa. Eu estava pensando que era Google Drive. Aí eu Google Drive, Google Drive. Já é outra coisa diferente disso aqui. Preste atenção. Drive, sem o R, assim, é um hardware. O que é um drive sem o R? Drive de DVD-ROM, drive de CD-ROM, mais os antigos. Drive de disquete, quem chegou nesse tempo. São drive. É tanto que se você chegar aqui num... Até aqui num... Não sei, é porque eu não coloquei, mas se você olhasse aqui, muitas vezes aparece drive DVD, né? Então, isso é um hardware, não tem nada a ver com um conjunto de rotinas. Aqui está drive, não tem nada a ver com um software, tá? Quando eu tenho driver, lembra também do inglês, driver é o que? Um motorista, né? Vamos dizer, o driver é o dirigidor. Vamos falar assim. Ao pé da letra é o dirigidor, ou seja, é quem dirige as informações da caixinha de som, do teclado, do mouse, do periférico. É o tradutor, que traduz a linguagem desses periféricos, que são hardware, para o sistema operacional Windows entender, para o Linux entender. Então, existe um driver do meu teclado para o Windows, existe um driver do meu mouse, da minha caixinha de som, do meu teclado, do meu microfone, de que mais eu estou usando aqui? Até do pendrive que eu estou ali conectado, se tiver, enfim, não sei. Existe um driver para isso, um tradutor, mas é um software. O drive é um conjunto de rotas. Tudo isso que ele falou aqui é verdade, exceto porque não é drive, é driver. Aí estaria certo aqui e aqui. Tá? Aí estaria certa a questão. Google Drive já não tem nada a ver aqui com a história do Brasil, né? O Google Drive aí é uma ferramenta da Google, né? Para você, digamos, gerenciar os seus arquivos. Porque é um drive... Opa, alguém entrou, deixa eu ver. Sagaz, né? Ele é um drive... deixa eu vir aqui. O Google Drive, na verdade, é uma ferramenta, né, da Google para você gerenciar seus arquivos em nuvem, né? Computação em nuvem é um assunto que a gente vai ver no final desse curso, inclusive, e vamos falar de Google Drive. Tá? Entenderam isso aí? São coisas totalmente diferentes e quando o pessoal é maldoso, o pessoal é um pouco maldoso, né, e gosta de botar umas pegadinhas, né? Opa! Ninguém viu.
Um computador é constituído de um conjunto de periféricos. Para controlar cada um deles, o sistema operacional precisa de uma interface. Qual é a resposta, galera? É porque quando eu tiro aqui eu tenho que deixar. Qual é a resposta desse? Vou esperar aqui vocês. Interface de software entre ele e o hardware. Que interface é essa que permite que o hardware esteja... que o hardware funcione no sistema operacional? Setup. Eu acabei de explicar isso aí, cara. Preste atenção na explicação que eu dei agorinha. Você pegou a explicação? Muito bem, Beatriz. Isso aí, driver. Acabei de explicar, gente. Nessa explicação aqui, você tem essa resposta. Tá? Atenção, atenção. Porque esse conceito de driver e driver, ele é meio cobrado. E agora, computadores podem ser conectados a provedores de acesso à internet por meio de linha telefônica. Bem antigo isso aqui, né? Utilizando-se por diversos meios, eu não vou nem... Vou até mudar aqui. Por diferentes meios. Utilizando-se um dispositivo denominado modem, que converte os sinais provenientes do computador em sinais que são transmitidos através da linha telefônica. Em sinais que são transmitidos... Deixa eu botar aqui do computador. Em sinais que são através... que podem... Vou até mudar aqui. Ser transmitidos através de cabos. Ficar mais atual. Os quais, por sua vez, são convertidos em sinais que podem ser lidos por computadores. Verdadeiro ou falso? Eu estou dizendo aí que os computadores podem ser conectados a provedores de acesso à internet por diferentes meios, utilizando-se um dispositivo denominado modem. Ou seja, eu me conecto a um provedor que me dá acesso à internet pelo modem. Esse modem converte os sinais provenientes do meu computador em sinais que podem ser transmitidos através de cabos, os quais, por sua vez, são convertidos em sinais que podem ser lidos pelos computadores. Ou seja, atenção, o que é que ele está dizendo que o modem faz? Aqui a questão não é só dizer se está verdadeiro ou falso, mas é explicar para vocês o que está sendo feito aí. Ele está dizendo que os computadores enviam sinais para o provedor de acesso que dá acesso à internet por meio de cabos e que convertem os sinais que eles recebem dos provedores de acesso para os computadores, ou seja, ele envia e recebe. Os modems fazem isso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Marina e Pedro. Bora, Marina! Cadê você? Sam também. Chegou agora. Bora, galera! Acorda pra vida! Pedro, cadê você, Marina? Eu quero ver vocês. Tô fazendo o que? Estão comendo, né? Então o quê? Cadê vocês? Bora, galera! Pedrão! Beatriz, Marina. Eu já respondi. Ah, a Beatriz respondeu. Respondi. Foi a única que respondeu. Viajou, tu foi pra onde, hein, Marina? Pro Japão, voltou. Bora. Aqui, vamos responder. Vamos acompanhar, gente, que essa aula vai ser rápida, hein? A gente vai de um questão em questão aqui.
Tem que ficar conectado direto. Bora, oi. Não, demora. Bora, Pedro, dá a resposta aí. Computadores podem ser conectados à internet utilizando provedores. Verdadeiro ou falso? Eu fiz uma explicação quase agora do que são modems, né? A resposta é verdadeira, tá, gente? Eu vou até atualizar aqui o texto. O modem, gente, ele faz o processo de modular e demodular. Né? E tem vários tipos de modem. Desde modems mais antigos de conexão de escada, modem a cabo, ADSL, tecnologia mais antiga também, 4G, 3G, fibra óptica, ou seja, vários tipos, né? Então, de fato, o modem faz isso aí. Ele tanto envia dados para o provedor, né? Modulação e demodulação. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo de modulação e demodulação aqui. Essa imagem aqui. Deixa eu fazer assim. Perfeito, essa daqui. Apesar de ser uma imagem antiga, né? Mas essa aqui. O modem ele recebe o sinal digital do computador. Isso é um sinal digital. Tá, gente? Tem um formato mais semelhante a esse aqui, ó. Onde você tem um tempo ligado, caiu, desligado, subiu. Em outras palavras, é como se fosse um bit aqui, 1, bit 0, bit 1, né? Ligado, desligado, enfim. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Então, ele recebe o sinal digital do computador e transforma esse sinal em sinal analógico. Esse sinal analógico percorre. Quando chega no outro modem, é transformado novamente no mesmo sinal digital que saiu desse aqui, chega no destino. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. São os dados modulados. Não vai entrar em detalhe disso, porque não faz parte, mas só para vocês entenderem. Tem alguns assuntos, gente, que a gente vai comentar aqui por curiosidade, tá? Curiosidade, para conhecimento, mas não vai entrar em detalhes. De maneira geral, é isso que vocês precisam saber que um modem faz. E eu até poderia perguntar. Nesse caso, o modem, ele é um dispositivo de entrada e saída, tá, gente? Já dizendo a vocês. Ele tanto pega informações, né, que vêm do computador, como ele envia, né, recebe informações de fora e envia para o computador. Então, ele pode ser tido como um dispositivo de entrada e saída. Então, o modem é um exemplo de dispositivo híbrido, pois pode permitir simultaneamente... Eu quero ver quem vai acertar essa, tá? Quem errar, pois pode permitir simultaneamente a entrada e a saída de informações na unidade central de armazenamento. Vocês já estão vendo a resposta ali embaixo, né? Deixa eu fechar aqui. Bora! Verdadeiro ou falso? Dole 1, dole 2, dole 3, dole 4, dole 5, dole 6. Engraçado que aos poucos a gente vai corrigindo a formatação, né? Essa formatação assim tá feia. E aí, galera? Verdadeiro, né? Eu acabei de falar isso aí.
Deixa eu ver quem respondeu. Beleza. A velocidade de transmissão de dados via modem é medida de que forma? Esses dados que saem, que chegam do modem, eles são medidos de que maneira? Quando vocês conectam, oxi, a internet, vocês contratam a internet aí de, sei lá, 500 megabits, 1 gigabit, né? Então, o que é isso que ele está dizendo? Que é a velocidade do modem. Bits por segundo, tá, gente? Bits por segundo. Tem uma aula que eu falo disso, né? Eu falo sobre armazenamento. Normalmente eu trabalho com bytes. Né? Eu tirei uma dúvida. Quando o senhor fala modem, o senhor está falando em geral do Wi-Fi, do telefone, sem dizer? Qualquer tipo de modem, como eu falei quase agora. Tá? Pode ser esse modem aqui que tá aqui que eu estou usando aqui da BrisaNet. Pode ser o modem que você utiliza, aquele modemzinho que você utiliza da TIM, da Claro, um tipo que parece um pendrive. Beleza? Esse daqui, um monitor de vídeo de 15 polegadas. Significa que o tamanho dele é representado pela medida de quê? Como é que eu meço as polegadas de um monitor de vídeo? Quem sabe? Somando os 4 cantos da tela, medindo a horizontal dele, a vertical, somando a altura mais a largura ou medindo a diagonal? Não sei porque esse último tá... E aí, galera? Responda aí. Muito bem, diagonal da tela. Dessas tecnologias aqui, galera. Dessas tecnologias aí, qual não se refere a monitor? É isso que ele está dizendo. Existe monitor chamado CRT, existe monitor LCD, existe monitor OLED, existe monitor receiver, existe monitor plasma, ou seja, só é um aí que não está certo. Receiver. Perfeito. Esse OLED é um LED orgânico, tá? São exemplos de periféricos de entrada e de saída. Quem dá a resposta aí? Ele é entrada e é saída ao mesmo tempo. Ele é entrada e é saída. 18. Então, letra C, né? Letra C. Aqui tá errado todo mundo. Apesar de que existem alguns joysticks que são de entrada e saída, né? Se o joystick tremer porque você tá jogando e você bateu no carro, brum, aí ele treme. Aquilo é um dispositivo de entrada e saída, porque ele está te mandando uma informação que foi processada pelo computador para o usuário. E ao mesmo tempo é usado como entrada. Questão 19.
é a placa mais importante do computador. Nela estão localizados processador, memória e diversas interfaces. A resposta... Tem coisa aí que nem placa é, né? Tem coisa aí que nem existe, na verdade. Motherboard. Fácil demais essa, né? Se tiver dúvida, pergunta, hein, galera? Ó, esse assunto de componentes físicos, eu acredito que é o mais chato, informática para concurso. E é o que, assim, dependendo do concurso, é o que tem caído menos. Mas tem que se que estudar. Tem-se que estudar esse assunto porque ele é que cai. Né? Principalmente essa questão de periféricos. Tá, por exemplo, essa questão aqui é uma questão mais profunda. Eu trouxe porque a gente faz comentários aqui, não custa nada eu explicar para vocês. Mas é uma questão um pouco mais técnica e em um concurso geral dificilmente ela vai ser cobrada. Ela pode ser cobrada assim, em um concurso mais profundo, de, por exemplo, analista de tribunal, onde o cara quer diferenciar um analista de tribunal e o cara vai para o cargo de operador de computador, sei lá. Né? Aí pode ser que caia. Né? O cara que é técnico, que vai, mas o cara que vai ali operar, fazer umas coisinhas. Aí sim, tudo bem, pode ser que caia. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Existe um chipset na placa-mãe. Existe um chipset na placa-mãe, que é um chip complexo. No chipset da placa-mãe, na verdade, existe um chip que é mais complexo, que é o chipset da placa-mãe. Ele é um auxiliar do processador. Estou falando aqui, gente, no linguajar, considerando que vocês assistiram aquelas aulas gravadas, né? Então ele é um auxiliar do processador. Mas no próprio chipset, na estrutura, na arquitetura do chipset da placa-mãe, tem um chip que a gente chama ponto norte e o lado que a gente chama ponto sul. Né? E fisicamente, na própria placa-mãe, esse chip tem um que é mais rápido e outro que é mais lento. O que é mais rápido, ele é fisicamente mais próximo do processador. Ele tem acesso à memória, né? A memória RAM. Ele é quem auxilia o processador na conversação, vamos falar assim, do processador com a memória RAM. Então esse chipset norte é quem faz isso. E o chipset sul, né, a ponte sul, vamos falar assim, está mais preocupado com o quê? Com o auxílio ao processador no acesso aos periféricos, por exemplo, de entrada e saída. Né? Então ele não é tão rápido quanto o norte, o lado norte. O lado norte é mais rápido, o lado sul é mais lento. Por que o lado norte é mais rápido? Porque ele auxilia o processador na comunicação com a memória RAM, que é a memória principal, a memória de trabalho, onde está todo momento ali se comunicando com o processador. Tudo que eu estou realizando no meu computador está ali naquela memória temporária, volátil, né? Tudo isso vocês precisam saber, gente. Eu garanto a vocês, ó, responder o simulado e assistir essas aulas aqui, não, você está perdendo seu tempo. Principal desse curso é assistir as aulas gravadas. Principal. Porque é lá onde eu explico. Aqui eu falo no sentido de que você já sabe o básico. Lá onde eu explico de fato, né? Nas aulas gravadas. Ah, professor, mas eu não gosto. Eu botei até agora um material. Você pode ler aquele material. Inclusive aquele material que eu botei em PDF fala bastante de memória. Né? O que eu dou na aula gravada, não é, uma coisa complementa a outra. E eu digo a você, gente, não façam uma coisa meia boca. Façam valendo. Está fazendo esse curso? Faça para se valer mesmo, aprender informática para concursos e aprender informática, inclusive, para a sua vida. E ter o conhecimento básico de informática, até porque hoje em dia é essencial para qualquer coisa. Né? Essencial mesmo. Então esses demais aqui, gente, SATA, SCSI,
são coisas relacionadas à comunicação de dispositivos de armazenamento, né, como o HD, o SSD, e o PCI Express é um barramento que tem na placa também, na placa-mãe, normalmente utilizado para placa de vídeo, né, um barramento PCI mais rápido, né, para placas de expansão. Placas de expansão, gente. Placa de som, você bota uma placa de som no seu computador, a placa de expansão. Você vai dizer, oxe, professor, mas não já vem não? Normalmente esses computadores que a gente usa hoje, vem na placa-mãe, vem lá um board embutido na placa-mãe, uma placa de som. Mas ele tem slots, que a gente chama slots, né, são espaços lá na placa-mãe para você encaixar uma placa de vídeo, encaixar uma placa de som melhor que você queira para o seu computador, uma placa de rede, se for necessário, o que seja, né? Uma placa de rede sem fio. Por exemplo, os computadores normalmente não vêm com placa de rede sem fio. Não vem com placa de rede sem fio, né? Os computadores, o notebook vem, mas os PCs normalmente não vêm. Pelo menos os últimos que eu comprei. Então a resposta aí é ponto e norte, né? A resposta é ponto e norte. Continuando nessa mesma pegada aí de um assunto mais complexo, eu vou ler essas 3 opções, né? E vou explicar para vocês. Ele diz assim, a ponte norte, North Bridge, faz a comunicação do processador com as memórias e, em alguns casos, com os barramentos de alta velocidade. É o que eu acabei de explicar. Barramentos, gente, são como se fossem pistas de comunicação. Sabe, os barramentos, eles são como a via de comunicação, por exemplo, entre o processador e a memória, é um barramento. Existe um barramento onde os dados vão passar, lá na placa-mãe. O processador está encaixado na placa-mãe, a memória está encaixada na placa-mãe. Tudo que você faz, desde o momento que você liga o computador, o processador e a memória começam a se comunicar. Começa a enviar, o processador processa dados, envia para a memória RAM, e aqui eu estou me referindo à memória RAM, ela, de forma geral, tá? Ela é responsável por guardar dados. Qualquer tipo de memória, o principal objetivo da memória é guardar dados. O principal objetivo do processador é processar dados. Seja o tipo de memória que for. Eu falo lá nas aulas, eu tenho lá no material. Diversos tipos de memória. Inclusive, se você quiser se aprofundar um pouco mais em memória, na playlist onde tem os vídeos, tem 2 aulas de memórias. Uma só sobre memórias primárias, que são memórias primárias. Memórias que têm acesso direto ao processador. A memória RAM, por exemplo, é uma memória primária. Memória secundária. Memória que não tem acesso direto ao processador. Diretamente eu já digo, a memória primária ela é mais rápida do que a memória secundária, uma vez que ela tem acesso direto ao processador, né? Via esses barramentos. Os barramentos são como pistas da placa-mãe, por exemplo, onde os dados passam, né? São como pistas nos dispositivos, onde os dados são enviados, né? Então, por exemplo, quando você diz assim, eu tenho um barramento de 32 bits, que passam 32 bits, é como se eu tivesse 32 vias assim, e em cada via os bits fossem sendo enviados. Então, isso é a largura do barramento. Então, essa resposta aí está correta. A ponte norte é quem faz essa comunicação do processador com as memórias, e em alguns casos com os barramentos de alta velocidade. Então, a ponte norte está mais preocupada nesse lado de desempenho, né? Ela é mais rápida. Então, essas características da ponte norte do chipset, lembra? Chipset da placa-mãe. Então, tidos como os principais circuitos integrados da placa-mãe, são responsáveis pelas comunicações entre o processador e os demais componentes. Ele está falando aí em relação aos chipsets. De fato, é isso. Principal circuito integrado da placa-mãe. Chipset é um circuito integrado na placa-mãe. E ele é responsável, sim, pelas comunicações entre o processador e os demais componentes. Quando eu falo da comunicação do processador com a memória do computador, eu estou me referindo ao ponto norte do chipset. Quando eu estou falando de forma bem abstrata, né? Quando eu estou me referindo à comunicação do processador com dispositivos de entrada e saída, dispositivos que eu não necessito de um desempenho tão alto para comunicação, para
gente, para enviar uma tecla, um clique do mouse, um movimento do mouse, um áudio, um som sair para mim, o que seja, esses dispositivos básicos de entrada e saída, uma digitalização aqui, escreva na mão, né? Tudo isso são uma quantidade de dados pequenas. Os processadores resolvem isso em milésimos de segundo, né? Então, isso não está enquadrado, não está, né? Não está classificado ali como algo que necessita de alto desempenho, né? Quando você fala, por exemplo, de desempenho do vídeo, né? O vídeo, sim, ele necessita de um desempenho mais alto do processador, ele necessita mais do processador. Principalmente se você estiver trabalhando com gráficos de alta resolução, se você estiver jogando, né? Então, a comunicação com a própria placa de vídeo em si, ela assim também, né, quando ele fala ali barramentos em alta velocidade, um exemplo desse seria a comunicação para vídeo. Se falar de comunicação para vídeo, gente, é o chipset Ponto Norte. Ponto Norte que trabalha mais com essa parte. Por exemplo, da comunicação do processador com o barramento PCI Express, que a gente comentou quase agora, utilizado para... Já tem outros, né, barramentos aí, PCI Express mais novos, enfim. Mas, de maneira geral, o PCI Express para comunicação da placa de vídeo, né, com o processador. E normalmente essas placas de vídeo aí de jogos e tudo mais, elas têm até um processador e uma memória interna própria, né. A ponte sul, ou South Bridge, é responsável pelo controle do dispositivo de entrada ou saída. Esse termo I/O, gente, é um acrônimo, né, para input e output, tá? Entrada e saída, quando vocês virem em algum lugar. Tais como as interfaces IDE, drive de CD-ROM, de DVD, disquete, eita, isso é antigo, né? Isso sim é responsabilidade da Ponte Sul. Então tá correto o que aí, gente? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 está correto. Todo mundo aí? O off-board é melhor do que o on-board? No caso, essa pergunta é de praxe. O on-board seria o notebook? Não, vamos lá. Tem uma questão agora sobre isso, ó. Uma placa-mãe funcionar com vídeo on-board significa que... Eu vou responder essa pergunta e respondo você, tá? Não... Então vamos lá. Quando eu digo que uma placa-mãe tem um vídeo on-board, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que aquele computador é um modelo especializado para carros com computadores de bordo. Aí é piada, né? Eu estou querendo dizer que a interface de vídeo ela é integrada à placa-mãe ou processador, vamos dizer que seja, ao invés de ser fornecida como uma placa de expansão. Eu expliquei quase agora o que é uma placa de expansão, né? A placa de expansão é o seguinte: eu quero expandir a funcionalidade do meu computador. Eu vou comprar uma placa de expansão, por exemplo. Vamos dizer que eu não tenho som no meu computador. Eu quero o que era normal antes, né? Antes das placas on-board. Você tem uma placa que não vinha com nada, não vinha com som embutido, não vinha com vídeo embutido, não vinha com rede embutido. E aí eu tinha que comprar a placa de som, que era expandir a funcionalidade do meu computador. Porque, sejamos sinceros, você precisa de uma placa de som para usar o seu computador? Não. Você pode viver sem som. Hoje em dia eu sei que seria difícil, mas o computador funciona. Você precisa de uma placa de rede para conectar seu computador numa rede ou na internet? Não. Seria quase meio que sem sentido, né? Usar um computador hoje sem entrar na internet. Mas o computador funciona. Estou expandindo a funcionalidade do meu computador. Você precisa de uma placa vou falar aqui de uma placa vamos dizer, um microfone, né? Uma placazinha de fone que capte áudio. Não, mas todo mundo hoje tem. Então, expansão é para expandir a funcionalidade do seu computador. Hoje essas placas on-boards já trazem essas funcionalidades nela, né? Então a letra C diz o seguinte: a interface de vídeo é instalada em um gabinete. Não vou nem terminar. Gabinete, gente, é só a casca, tá? Pelo amor de Deus, gabinete é só a casca do computador. E quando eu estou falando de computador PC,
Quando eu estou falando de um PC, não, desculpa, quando eu estou falando de um desktop, que é isso que eu tenho aqui, desktop, sobre a mesa, né? Eu coloco ele sobre a mesa, na verdade. Tá? Então, gabinete, não precisa nem de gabinete para o computador funcionar, tá, gente? Eu só coloco ele no gabinete para ele ficar bonitinho ali, mas se eu quiser ligar a placa-mãe aqui em cima da mesa, com o processador conectado, o computador funciona. Só não fica bem usável, né? A interface de vídeo fica em uma placa de expansão, independente da placa-mãe. De certa forma, pode ser visto que sim, mas o que ele está querendo perguntar aqui em relação à questão é uma placa-mãe funcionar com um vídeo on-board não significa isso. Que eu vou ter uma interface de vídeo ou uma placa de vídeo que vai ser uma expansão, né? Então a placa de expansão é fabricada pela empresa on-board. Só se for a empresa... Não vou nem comentar, tá? Então, a interface de vídeo ela é integrada à placa-mãe, o processador. Então, todo o processamento de vídeo é realizado de forma on-board ali hoje pelo processador, né, ao invés de ser fornecido como placa de expansão. Ou seja, você não vai ter uma placa encaixada na placa-mãe, já vem de fábrica ali embutido. Hoje em dia o processador que faz todo esse processamento de vídeo, né? Os processadores que realizam todo esse processamento de vídeo. Se você for usar o computador para uso normal, como eu uso aqui, não precisa de você ter uma placa-mãe, uma placa de vídeo GeForce lá, Radeon, sei lá o que seja, top das galáxias não, né? Isso aqui é mais do que suficiente, muito mais do que suficiente para utilizar. Então, essa placa de vídeo vem on-board, né? Vem já na placa-mãe. A resposta é a letra B, tá? E aí, o professor, o on-board é melhor do que o off-board? Antes de tudo, eu responder isso aí. Ó, se eu disser a você que sim, é uma resposta muito geral, entendeu? Eu dizer isso. Agora, pode ter placas que sejam on-board melhor do que placas off-board. Tá? Pode ter. De maneira geral, quando você tem uma placa que não traz vídeo e que o processador e que deixa uma placa de vídeo independente para fazer esse trabalho, né? De forma que a própria placa de vídeo vai ter o processador dela, né? Tem a memória dela, ou seja, você vai tirar esse trabalho de certa forma do processador do seu computador para fazer. Então, de certa maneira, você vai ganhar desempenho, né? E o seu computador vai ganhar desempenho. E você poderia dizer que nesse sentido seria melhor, né? E aí a placa mãe, ela normalmente essas placas mãe que não trazem, é porque elas não trazem essa função, mas trazem outras, né? Elas se preocupam com a qualidade de barramentos, né? Elas se preocupam com o chipset, né? O desempenho do chipset. Então, normalmente, sim, não é uma resposta de praxe, tá? Não é uma resposta... Vai depender muito da marca. Aí cabe você pesquisar tudo isso. No caso, onboard seria notebook? Não. Onboard é um termo usado para dizer que a placa-mãe traz nela algumas funções como integradas nela, como vídeo, som, rede, né? Tá? Entendido aí, Marina? Beleza. Estamos terminando. Essas são fáceis. Ó. Suponha que um usuário digitou dados em um programa de computador. Né? Digitou lá. E esse programa, né, calculou valores e a partir dos dados previamente que foram indicados pelo usuário, né, e então um relatório contendo os valores calculados foi apresentado ao usuário. Então o usuário digitou dados, o computador processou e o relatório foi apresentado. Essa sequência de operações pode ser resumida como? Que 3 etapas são essas? Quem me dá a resposta aí?
Resposta A. Beleza. Sobre a arquitetura simplificada de um computador, qual é a... Essa também é fácil. Qual é a resposta aí, gente? A arquitetura de um computador, qual é a sequência correta? É exatamente a mesma coisa, né? A de novo. Entrada, processamento e saída. É o que eu falo na primeira aula lá, gravada, tá? Última questão essa, eu acho. A velocidade medida em ciclos por segundo, que regula o funcionamento da UCP de computadores, é determinada por... a velocidade medida em ciclos por segundo. A cada ciclo, ou seja, quantos ciclos o processador consegue dar em um segundo. O que é um ciclo? O processo dele... vou falar de forma bem abstrata. É o processo, né? Vamos dizer assim, é o processo do processador, né, conversar com a memória, né? Ele foi, enviou e a informação voltou, um ciclo. Então, quantos ciclos desse o processador consegue dar? Quantos ciclos desse o processador consegue dar? Né? Que isso é o que regula o UCP. Quando vocês verem esse termo UCP, é a mesma coisa de CPU, né? Só que aqui está em português. Unidade Central de Processamento. CPU, Central Process Unit. Isso muitas vezes referencia o próprio processador. Apesar de que ele não está totalmente correto, né? Está totalmente errado? Não, mas totalmente correto não. Porque a CPU, na verdade, é o núcleo do processador. Né? É o núcleo do processador. Que tem registrador, que tem uma unidade lógica aritmética e que tem uma unidade de controle. Né? E hoje em dia, os processadores de hoje em dia, eles são o quê? Eles são multicore, né? Ele tem... O que é core em inglês, gente? Core, presta atenção, core é núcleo, né? Ou seja, tem vários núcleos. Na verdade, é como se eles tivessem várias CPUs nele. Então, eu não posso dizer que CPU e processador é a mesma coisa. Já que um processador pode ter várias CPUs nele. Como é que é a mesma coisa? Né? Eles têm vários núcleos. Então, o núcleo do processador é a unidade central do processamento. É porque antigamente, sim, o processador se resumia a CPU. Se reduzia a CPU, que era uma, né? Só tinha um núcleo. Mas hoje, quando vai comprar um computador, diz lá, esse processador é o quê? Quad-core, hexa-core, octa-core, né? Ou seja, isso é a quantidade de núcleos que tem no processador. Cada núcleo desse vai ter lá unidade lógica aritmética, né? Que é a parte do núcleo do processador que está responsável por processar as informações. Vai ter o registrador, que é a memória do processador, tá? O registrador, os registradores, a memória de processador, ou seja, a menor memória que o computador tem. Registradores. É a menor. E é de acesso mais rápido, né? Porque ela está no próprio processador. Então ela tem um acesso rápido disso. Porém, ela é a menor. Aprenda isso. Memória em computador é o seguinte, quanto menor, o acesso é mais rápido. Normalmente é assim. O registrador é medido em, sei lá, em alguns kbytes, megabytes. Não sei como está hoje, mas é nessa faixa. Kbytes aí. De kbytes para... em kbytes ainda. Então, a quantidade, o espaço dela é pequeno. Né? Mas a velocidade de acesso ali é enorme. Aí tem o caches, né? Que são memórias cache. Cache de nível 1, cache de nível 2, cache de nível 3, né? O cache de nível 1 está mais perto do processador, ou seja, ele tem um acesso mais rápido pelo processador, mas guarda uma quantidade de dados pequena, maior do que a quantidade de dados do registrador. No entanto, o acesso à cache L1, a memória cache L1 já é mais lenta do que o acesso ao registrador. No entanto, é um acesso bem rápido, né? Aí tem cache L2, né? Acesso mais lento ainda, mas tem mais espaço. Cache L3, até... E assim vai, acesso mais lento. E vai chegar até, por exemplo, memória RAM, que tem um acesso até rápido, né? Mas a quantidade de dados que armazena hoje em dia, a gente já trabalha com o quê? Até com 32 GB, mas normalmente 16 GB, né? Em memória RAM. E daí tem também o HD, o SSD. Né? O SSD que tem 256, 512, mas tem uma tecnologia de acesso bem mais veloz do que o HD. E também o HD que tem lá tera, né? Armazenamento bem maior, mas com acesso menor, mais lento. Tá?
Então, o que ele está dizendo aí, o que é que regula o funcionamento da CPU dos computadores? É determinado por quê? Essa velocidade medida em ciclos por segundo, que regula o funcionamento da UCP de computadores, é determinada por quantos ciclos por segundo? É determinada por... Quem responde? Não. Ciclos por segundo é medida o clock. Tá? Medida o clock. É por isso que quando você vai comprar um processador, eu vou ver aqui uma imagem de processadores. CPU. Esse aqui é um exemplo de processador. Tá? Aqui esse artigo aqui está dizendo entenda o significado das especificações técnicas dos processadores. Né? Deixa eu ver se tem alguma... é só isso aqui que ele fala? Aqui, ó. Vamos ver se ele diz aqui. Eu não vou entrar nos detalhes, não. Você sabe, socket, clock interno, é o clock do processador, né? Hyperthreading. Vamos lá. Vamos dar... Onde é que está aquele pedi para abrir? Clock, aqui, ó. O clock, conhecido como clock, é o número de ciclos por segundo de um sinal de sincronismo usado durante o processador. Esse ciclo é medido em hertz. Né? Atualmente está na casa dos gigahertz. Quando você tem seu processador e diz assim, meu processador é de 3 gigahertz, ou seja, 3 bilhões de ciclos em um segundo ele dá. Então, por muito tempo falou-se que o clock era um indicativo da velocidade do chip. Quanto maior o clock, mais rápido ele é. Porém, isso não passa de um mito, visto que os processadores de gerações e fabricantes diferentes usam arquiteturas diversas. É impossível comparar a velocidade dele apenas com o clock. É como eu estava dizendo a vocês agora, né? Os processadores têm processadores até com arquitetura de vários núcleos. Então, só a quantidade de clocks que um processador dá em um segundo não vai definir de fato a velocidade final dele. É uma variável, sim, beleza. Mas não é a única, né? Vai da arquitetura do processador, né? A arquitetura que o fabricante... Entre detalhes íntimos ali do fabricante, né? Então, devido à arquitetura, um processador com clock interno mais baixo pode ser mais rápido do que um outro chip que apresente clock mais alto, porque vai ter outras variáveis, né? Então a frequência do clock só é parâmetro de comparação de velocidade se levarmos em conta processadores da mesma linha, ou seja, tudo dele é idêntico, igual. Isso aqui é o socket, gente, isso aqui é a placa-mãe, né? Isso aqui é o socket onde o processador vai ser colocado, né? Aí tem dois fabricantes importantes de processadores, que é a foi mal. A AMD sempre foram esses principais das últimas décadas, né? E a Intel, né? Aqui os tipos de sockets. Então os sockets tem que ter a placa-mãe adequada para ele, né? Ou seja, um processador ele não vai pegar em qualquer placa-mãe. Então tem que estar adequado, né, o processador com a placa-mãe. Os núcleos de processamento, que é o que eu tinha falado para vocês, ó. O núcleo de processamento é, na verdade, o próprio processador. O chip que, na prática, faz o processamento de todos os bits e bytes. Os processadores modernos trazem mais de um núcleo, que eu estava falando para vocês agora. Assim, na prática, a gente, ao comprarmos um processador, por exemplo, dual core, 2 núcleos, estamos adquirindo, na verdade, 2 processadores, só que unidos no mesmo encapsulamento. Cada vez mais a tecnologia permitiu você desenvolver dispositivos menores, né? 2, 4, 6, 8 núcleos, né? Chamado dual core, quad core, hexacore, octacore. É importante frisar que processadores com mais núcleos não necessariamente são mais rápidos que os com menos, né? Para usar toda a potência de 4 núcleos, por exemplo, é importante que o programa que você usa seja escrito para fazer o uso de 4 ou mais núcleos. Caso contrário, o chip será usado da mesma forma que qualquer outro, né?
Tem uns detalhes aqui mais específicos de implementação de softwares, né? Que são, digamos assim, softwares desenvolvidos para ser realizado processamentos em várias, que a gente chama de threads, né? Em várias threads ao mesmo tempo, né? E aqui ele vai explicar nesse artigo, posso até colocar para vocês, o hyperthreading, né? Aí tem um controlador de vídeo, né? Os processadores modernos, eles trazem um componente que é de grande ajuda para os mecanismos de usuário da máquina, são os controladores de vídeo. Assim, quando o usuário precisa executar vídeos de Full HD, por exemplo, a máquina não fica travando ou superaquecendo. Desta forma, se você estiver montando um computador de entrada que não será usado para jogos, escolha sempre um processador que tenha um controlador de vídeo integrado. Né? Porque é aquilo que a gente estava falando, né? De trazer integrado no processador o controlador de vídeo, né? O processamento de vídeo. Quando você tem uma placa off, então você tem uma placa de vídeo externa, de expansão, é a placa de vídeo que vai fazer isso e não vai deixar esse trabalho para o processador, né? Pois ele vai melhorar o processamento de animações do sistema, babá. Exatamente. Aqui ele está falando, ó, computador de entrada, né? Que não é computador para jogos. Memória cache, ó, é outra variável que eu falei para vocês agora, quase agora, é um tipo de memória extremamente rápida, né? E está dentro do processador, só não é mais rápida do que a própria registradora, né? Aí ele mostrou aqui, ó, de L1, L2, L3. Então essa memória ela vai armazenar dados essenciais para o processamento, tararara, e se agiliza o processo. Essa memória, gente, ela é uma memória auxiliar à memória RAM, muitas vezes chamada também de memória intermediária, a memória cache. Ela tem esses 3 níveis aí, acho que tem até L4 já, não sei de quando é esse artigo. Então ela auxilia a memória RAM. Beleza? Então aqui a gente termina, pessoal. Até a próxima semana. Eu vou colocar aí. Vocês devem nessa semana fazer o simulado. Na segunda-feira, por aí, eu vou. Ou até antes, talvez. Eu vou colocando os próximos vídeos, né? Como vocês viram, a gente tem aqui uma playlist, né? Eu vou disponibilizar para vocês. Eu tenho uma playlist aqui. Nutrição até as pontas. Aqui nessa playlist. 3 centímetros de L'Oréal Paris. Vocês não precisam assistir todos esses vídeos nesse curso, tá, gente? Até porque alguns são repetidos. E aí? Mas eu mando, vocês precisam assistir o que eu coloco lá, né? Mas se vocês quiserem se aprofundar mais, por exemplo, tem aula aqui só de processador, né? Essas 2 aulas de microprocessadores é a mesma aula, só que essa daqui dá para perceber que eu resumi mais pelo tempo, né? Tem uma aula de barramentos, tem as aulas de memória, todas duas também é a mesma aula. O que muda aqui é porque eu tentei alterar o áudio, né? Eu acho que o áudio está melhor nessa daqui, não lembro. A versão 2 eu não sei se está com áudio melhor, mas essas são aulas basicamente a mesma aula, tá? Também de memórias secundárias. E aí na próxima aula eu não vou entrar nesse curso, nesses detalhes de memórias primárias e memórias secundárias, de barramentos e de processadores, né? Mas vocês podem assistir. No entanto, nas aulas até placa-mãe aqui, eu faço comentários, né? Assim como eu fiz agora na aula, expliquei tipo de memória e tudo mais, que é o suficiente para vocês, né? Aprenderem assim para realizarem provas de concurso público. Mas, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, assiste essas aulas aqui, pelo menos assiste, que vai te dar um conhecimento maior sobre essa área aí de processadores e memória, né? Então, na próxima semana, eu já vou lançando para vocês essas aulas de softwares, tipos de softwares, tipos de sistemas operacionais, licenças e tudo mais, para que vocês assistam essas aulas, né? E façam um simulado, né? Que a gente vai propor, tá? Tem umas aulas também de Windows. Talvez eu já entre aqui com algumas aulas de Windows, área de trabalho, até aqui. Na semana seguinte,
Acho que eu vou aqui até o Windows Explorer e essas duas de Windows 10. Eu vou ver as duas de Windows e tal. Mas, por exemplo, quando eu estiver na parte de Windows, eu não vou, por exemplo, pedir para vocês, neste curso, assistirem, por exemplo, essas aulas aqui de formatação, de recursos e funcionalidades, de ferramentas do sistema, né? De acessórios talvez. Também não vou pedir painel de controle, né? Vou pedir as mais básicas. Por quê? Porque eu vou querer que vocês saibam pelo menos o básico, né? Mas cabe a vocês chegarem aqui e assistir, por exemplo, a de Linux, né? Esses de sistema operacional. Nesse curso não vai precisar, né? Porque é um curso com a carga horária menor. Isso aqui eu coloquei mais para quem tem interesse, enfim. E aí, eu acho que será não sei se nessa semana. Aqui eu tenho uma aula, software versão 2, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que essa semana agora é só de softwares. Na outra eu falo de sistemas operacionais. Né? Ou já entra em internet, deixo sistemas operacionais para depois, não sei. Às vezes eu mudo essa ordem aí. Mas eu vou postar, né? Isso aí para vocês. Mas não custa nada a vocês. Eu vou até colocar aqui. Não custa nada, eu vou botar aqui um material, né? Essa playlist. Vocês que tiverem interesse, assistirem essas aulas que eu não solicito no curso também. Beleza, galera? Pega e leve nos vídeos. Não, os vídeos já estão aí. Eu não boto todos não. Vocês podem ver que eu seleciono os principais. Mas cabe vocês chegarem lá, professor, vou assistir aquele vídeo ali, porque eu quero aprender um pouco mais. Você assiste. Né? Mas é tanto que eu não boto todos. Eu boto 5, 6 vídeos aí por semana. Né? 5, 6 vídeos por semana. E um simulado, fora essa aula. É o que vocês precisam para o curso, né? Mas é preciso assistir os vídeos. Não acumula, gente. Não deixa acumular. E assiste anotando. Eu botei aqui já, ó, o slide das aulas, ó. Você pega, salva isso aqui e vai fazendo anotações, ó. É tanto que alguns eu pulei, né, ó. Vários aqui eu pulei, vários. Aqui cada slide desse é uma aula, né? Acho que vocês já perceberam. Mas a ideia é aprofundar um pouquinho para ver até onde você vai, né? Porque se eu for raso demais, aí alguns vão até o rasinho, mas outros... o professor foi até aqui, eu indo até aqui, tá bom. Aí você nem na piscina entra. Fica bem rasinho mesmo. Né? Agora, se eu for fundo, você vai se esforçar mais para chegar aí. Professor, não aguento mais não, aqui eu não consigo não. Mas você foi muito além. Você foi mais profundo no conhecimento. Beleza? Então, galera, valeu, um abraço. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fechar aqui. Obrigada. Tchau. Tchau.